Você já parou para pensar que muitos dos pensamentos que passam pela sua mente podem ser mais do que simples ideias? Eles podem ser um jeito de Deus falar com você. A Bíblia nos ensina que Deus fala conosco de muitas formas, inclusive através de momentos de reflexão. Em Isaías 30:21, por exemplo, está escrito: "E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele." Mas sabe o que acontece? Na correria do dia a dia, a gente acaba deixando esses momentos passarem despercebidos. Deus usa nossos pensamentos para nos corrigir, nos inspirar e nos guiar, mesmo nas situações mais simples e inesperadas. Neste vídeo, vou te mostrar como ele age, de forma sutil mas poderosa, para transformar a nossa vida. Você está pronto para ouvir o que Deus quer te dizer? Vamos lá! Às vezes, estamos tão cercados de barulho e correria que fica difícil pensar direito, não é? É nesse silêncio que Deus costuma falar. Ele não compete com o barulho ou a confusão, mas se revela quando paramos. Quando nossa mente está agitada, é como um lago durante uma tempestade. Não dá para ver o fundo. Mas quando tudo se acalma, conseguimos enxergar claramente. Assim, são os pensamentos que vêm de Deus. Eles aparecem quando a gente desacelera, respira fundo, e Deus não grite para chamar nossa atenção. Ele espera. O silêncio, muitas vezes, nos ajuda a distinguir o que é só orientação nossa e o que é uma direção ou uma resposta vinda dele. Por isso, mesmo que pareça difícil, tente encontrar esses momentos de calma. Deus pode estar ou seja teve um dia cheio, com a cabeça cheia de pensamentos, e de repente veio uma ideia que parecia diferente? Uma ideia que trouxe calma em vez de preocupação? Muitas. Mesmo no meio de problemas e decisões difíceis, Ele coloca em nossa mente algo especial, algo que nos dá paz e claro. Essa paz é um sinal de que Ele está trabalhando, como está escrito em Filipenses 4:7. Deus nos dá uma paz que ninguém consegue explicar, e ela protege nosso coração e mente. Então, na próxima vez que surgir um pensamento que traz calma em vez de confusão, preste atenção. Pode ser Deus mostrando o que fazer. Deus fala, através da sua palavra. A primeira e mais clara maneira de Deus falar com você é por meio da Bíblia. A Bíblia é viva e eficaz, como diz Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Quando você lê a Bíblia, Deus planta sementes de sabedoria nos seus pensamentos. É como se Ele dissesse: aqui está a resposta que você procura. Um exemplo é o Salmo 119:105, que nos lembra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Imagina que você está andando no escuro. Sem uma luz você pode tropeçar ou se perder, mas com a palavra de Deus iluminando sua mente, você sabe para onde ir. Leia a Bíblia com frequência, peça a Deus que fale com você por meio dela, e veja como seus pensamentos começarão a se alinhar com o que Ele quer para você. Deus coloca pensamentos de paz em seu coração. Deus nunca traz confusão, dúvida ou medo para nossas mentes. Ele é o Deus da paz. Em 1 Coríntios 14:33, aprendemos que, porque Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Se você estiver lutando com pensamentos de medo ou ansiedade, saiba que esses não vêm de Deus. Ele quer que você sinta a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. O Espírito Santo guia os seus pensamentos. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Ele é o conselheiro, o amigo que nos guia e nos ajuda a entender a voz de Deus. Jesus prometeu isso em João 14:26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu disse a vocês. O Espírito Santo pode colocar pensamentos em sua mente para te ajudar a fazer escolhas certas. Por exemplo,
Quando você está prestes a tomar uma decisão difícil, pode sentir uma convicção interior sobre qual caminho seguir. Deus também fala no silêncio. Às vezes, estamos tão ocupados e distraídos que não conseguimos ouvir a voz de Deus. Mas Ele também fala no silêncio, quando paramos e aquietamos o coração. O Salmo 46, 10 nos convida: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você já tentou ficar em silêncio por alguns minutos apenas pensando em Deus? É nesse momento que muitas vezes Ele planta ideias e respostas nos nossos pensamentos. Ore e peça a Deus para falar com você. A oração é como um telefone direto com Deus. Quando você ora, abre espaço para que Ele fale ao seu coração. Jeremias 33:3 diz: clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Quando oramos, podemos pedir a Deus que nos ajude a discernir sua voz. Ele nunca nos deixa sozinhos ou confusos. Ele responde no tempo certo, seja com uma palavra, uma ideia ou um sentimento de paz. Deus nunca contradiz a sua palavra. Uma coisa muito importante: Deus nunca dirá algo que vá contra o que está na Bíblia. Por isso, é essencial conhecer a palavra de Deus. Quando você conhece a Bíblia, consegue identificar facilmente quando um pensamento vem de Deus. Se um pensamento te encoraja, te aproxima de Deus e reflete o caráter dele, é um bom sinal de que é a voz de Deus. Mas se traz culpa, medo ou te afasta de Deus, descarte. Deus fala através de sonhos e visões. Deus tem a capacidade de falar conosco de uma maneira bem particular, por meio de sonhos e visões. Desde os tempos antigos, Ele usou esse meio para se comunicar com seu povo. No Antigo Testamento, Deus falou com José através de sonhos, revelando-lhe o futuro e até o que aconteceria com seus irmãos. Em Gênesis 37, versículos 5 a 9, lemos como José teve sonhos que mostravam que ele seria exaltado. Mas seus irmãos, cheios de ciúmes, não compreenderam o significado, e isso gerou conflito. Mas não se engane. Deus não fala apenas em sonhos grandiosos e enigmáticos. Ele também usa visões, às vezes com mensagens claras e diretas, para nos guiar em nossas decisões. Em Atos 2:17, o apóstolo Pedro cita o profeta Joel dizendo: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e filhas profetizarão, seus jovens terão visões, seus velhos terão sonhos. Isso significa que Deus ainda fala por meio de sonhos e visões hoje. Ele pode usar isso para mostrar um caminho, confirmar uma decisão ou até alertar para algo importante. Mas, como sempre, os sonhos e as visões devem estar alinhados com sua palavra, que é a bússola segura para nossas vidas. Deus fala através de outros cristãos. Deus, em sua bondade, nos dá a comunidade como uma das formas de ouvir sua voz. Frequentemente, Ele usa outras pessoas, amigos, pastores, líderes espirituais ou até irmãos em Cristo, para nos dar direção ou confirmação sobre algo que Ele já falou em nosso coração. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12:7, fala sobre como cada cristão tem dons espirituais dados por Deus, que são usados para a edificação mútua. Isso significa que, ao compartilhar nossas vidas e orações com outros, Deus pode usar alguém para nos trazer palavras de sabedoria, ânimo ou até correção. Deus fala através de circunstâncias. Às vezes, a maneira mais clara de Deus nos falar é por meio das circunstâncias da vida. Ele pode usar os eventos do nosso dia a dia para nos guiar ou confirmar a sua vontade. Isso é o que vemos em passagens como Romanos 8:28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se estamos buscando a direção de Deus, muitas vezes Ele coloca portas abertas ou fecha caminhos como uma forma de nos mostrar sua vontade. Essa percepção pode ser poderosa quando estamos em oração, pois ao passo que pedimos direção,
Deus responde ao nosso coração mostrando claramente se devemos seguir em frente ou esperar. Deus fala através da natureza. A natureza é uma das formas mais belas e poderosas pelas quais Deus nos fala. Os céus e a terra proclamam sua glória, e ao observarmos o mundo ao nosso redor, podemos ver as impressões de seu caráter. Em Salmo 19, versículo 1, o salmista diz: "Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos." Deus nos chama a refletir sobre sua criação, e por meio dela, Ele nos fala. Quando olhamos para a grandeza das montanhas, a beleza das flores, ou até a calmaria de um pôr do sol, é uma oportunidade para ouvir a voz de Deus nos lembrando de sua soberania, poder e amor. A voz de Deus pode ser suave e delicada. Às vezes, a voz de Deus não é estrondosa, mas suave e delicada. Como lemos em 1 Reis 19:12, quando Elias estava esperando ouvir Deus no Monte Horebe, ele não o ouviu no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Deus falou com Elias em uma voz suave e delicada. Muitas vezes, Deus fala conosco dessa forma, especialmente quando nossos corações estão tranquilos. Ele não grita, mas fala de uma maneira suave que só pode ser ouvida quando estamos quietos e atentos. Deus fala através de nossas dúvidas. Deus também fala com a gente através das nossas dúvidas e questionamentos. Quando enfrentamos incertezas ou temos perguntas, Ele se aproxima de nós com sabedoria e clareza. Tiago 1,5 diz: "Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente." Deus não se irrita com as nossas dúvidas. Ele as usa para nos ensinar a confiar mais nele. Às vezes, as respostas de Deus podem demorar um pouco, mas Ele sempre nos dá o que precisamos na hora certa. Deus fala. Quando estamos prontos para ouvir Deus, deseja se comunicar conosco, mas muitas vezes não conseguimos ouvir sua voz, porque não estamos prontos para recebê-la. Às vezes, Ele espera até que estejamos dispostos a ouvir e a obedecer. Em João 10:27, Jesus diz: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Quando o coração está aberto e preparado para ouvir, a voz de Deus se torna mais clara. O processo de amadurecimento espiritual nos permite entender melhor o que Ele está dizendo. Isso requer tempo, oração e um compromisso com a busca da sua vontade. Deus fala através de seus mandamentos e direções. Deus, em sua sabedoria, nos dá instruções claras através dos mandamentos que Ele estabeleceu para nós. Esses mandamentos não são restrições, mas direções para uma vida plena e abençoada. Em Deuteronômio 5:33 está escrito: "Andem em todos os caminhos que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que vivam e sejam bem-sucedidos." Quando seguimos os mandamentos de Deus, estamos ouvindo sua voz e permitindo que Ele nos guie para uma vida de prosperidade, paz e alegria. Através da obediência à palavra de Deus, encontramos a direção que precisamos em todas as áreas de nossa vida. Deus fala através de sua correção e disciplina. Às vezes, Deus fala conosco de uma maneira que não esperamos, por meio da correção e disciplina. Embora isso possa ser desconfortável no momento, Deus usa esses momentos para nos moldar e nos ensinar. Em Hebreus 12:6, lemos: "Porque o Senhor disciplina a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe." Deus nos ama tanto que Ele não nos deixa continuar em caminhos errados sem nos corrigir. Sua disciplina é uma expressão de seu cuidado e desejo de que crescemos em santidade e em comunhão com Ele. Deus fala através de sua correção e disciplina. Às vezes, Deus fala conosco de uma maneira que não esperamos, por meio da correção e disciplina. Embora isso possa ser desconfortável no momento, Deus usa esses momentos para nos moldar e nos ensinar. Em Hebreus 12:6, lemos: "Porque o Senhor disciplina a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe."
Deus nos ama tanto que Ele não nos deixa continuar em caminhos errados sem nos corrigir. Sua disciplina é uma expressão de seu cuidado e desejo de que crescemos em santidade e em comunhão com Ele. Deus fala através da promessa de seu amor incondicional. Uma das maneiras mais profundas pelas quais Deus fala conosco é por meio de suas promessas de amor incondicional. O amor de Deus nunca falha e nunca muda. Em Romanos 8, 38 a 39, Paulo nos lembra: porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outro poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando você sentir-se inseguro ou afastado de Deus, lembre-se de que seu amor por você é imensurável e eterno. Ele sempre fala a você por meio desse amor, nos chamando para estar mais perto dele. Deus fala quando nós o buscamos de todo o coração. Deus promete que quando o buscamos de todo o coração, Ele se revelará a nós. Em Jeremias 29, 13, Ele nos diz: vocês me procurarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Deus não está distante. Ele está perto, esperando por nós. Se desejarmos ouvi-lo, devemos buscá-lo sinceramente, sem distrações, com um coração aberto. Quando buscamos Deus de todo o coração, Ele se faz conhecido de maneiras que só podemos entender quando estamos genuinamente em sua presença. Deus fala através do silêncio e da quietude. Em nossa sociedade agitada, é fácil nos perdermos no barulho e nas distrações. Mas Deus também fala em momentos de silêncio e quietude. Em Salmo 46, 10, Deus nos chama: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes, o silêncio é o espaço em que Deus pode falar ao nosso coração de maneira clara e sem distrações. Quando tiramos um tempo para estar em quietude na presença de Deus, podemos ouvir sua voz mais claramente. Deus fala através de sua paz que excede o entendimento. Deus também fala conosco através da paz. Quando tomamos decisões, oramos e confiamos nele. Ele nos dá uma paz que vai além do que podemos entender. Em Filipenses 4:7, encontramos: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando a paz de Deus invade nosso coração, podemos ter a certeza de que Ele está nos guiando, mesmo que as circunstâncias externas não estejam calmas. Deus fala através de seu Espírito Santo no nosso interior. Deus habita em nós, através do Espírito Santo, e é por meio dele que podemos ouvir sua voz. O Espírito Santo nos guia, consola e nos ensina. Como diz em João 16:13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. O Espírito Santo fala com nossa consciência, colocando-nos na direção certa, lembrando-nos das Escrituras e nos convencendo do que é certo. Sua presença em nosso interior é uma maneira maravilhosa de Deus nos falar. Deus quer falar com você. Deus está falando com você o tempo todo. Ele usa a Bíblia, o Espírito Santo, pensamentos de paz e até o silêncio. O que ele mais deseja é que você abra o coração e esteja disposto a ouvir. Seja como Samuel que disse: fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. 1 Samuel 3:10. Reserve tempo todos os dias para ler a Bíblia, orar e ouvir. Deus ama você e quer guiar cada passo seu. Escutar sua voz é um privilégio, e quanto mais você se aproxima dele, mais clara sua voz se torna. Hoje, Deus está te chamando. Você está pronto para ouvir? Se inscreva no canal para marcar sua presença no próximo vídeo